devedores têm ciência, diz respeito, então, à consignação e demais informações a respeito desta medida. Continuando, então, o artigo 338. Enquanto o credor não declarar que aceita o depósito ou não o impugnar, poderá o devedor requerer o levantamento, pagando as respectivas despesas e subsistindo a obrigação para todas as consequências de direito. Bom, claro, evidente que no momento em que o devedor, né, que pretende propor a consignatória e que faz e que promove aquela medida esclarecedora, ou que serve, ou que servirá de prova para a sua alegação no futuro, né? Enquanto não houver ciência ou manifestação do credor dizendo que aceita ou recusa, ou enfim, faça qualquer declaração em sentido, no que diz respeito ao depósito deixado na instituição financeira oficial. Então, é claro que, antes que isso tudo aconteça, caso entenda por bem, caso queira, caso tenha alguma intenção nesse sentido, poderá, evidentemente, o devedor, né, desistir da sua empreitada e, obviamente, terá de volta aquilo que é seu, vem para ele de volta aquilo que ele deixou na instituição financeira. Todavia, isto não interferirá na obrigação, ela continuará em aberto, né, e todas as consequências advindas desse ato, ou do não pagamento, ou do pagamento a destempo, ou pagamento além do futuro, né, além desse período, todas as responsabilidades recairão sobre o devedor, evidentemente. Depois, o artigo 339, julgado procedente o depósito, o devedor já não poderá levantá-lo, embora o credor consinta, senão de acordo com os outros devedores e fiadores. Bom, este artigo 339 tem duplo sentido, né, ou pelo menos tem duplo objeto regulado por ele. Em primeiro lugar, julgado procedente o depósito. Quando é que o depósito é julgado procedente? Quando o juiz, finalmente, na ação consignatória, dá a decisão e reconhece que o autor da ação tem razão, portanto, ele transforma o valor depositado em pagamento, e se ele transforma em pagamento, esse valor não pertence mais ao autor da consignatória, mas passa a pertencer, né, ao réu, né, que era a pessoa contra quem se promoveu a ação, em virtude de ele ser o credor e se recusar por qualquer que seja o motivo, outro motivo qualquer que seja, não houve, então, o recebimento regular, normal, natural. Depois, na sequência, né, a questão de existir, ou de existir a possibilidade de devedores, né, mais de um devedor, que são autores da ação, e os fiadores, que podem também participar da ação, porque têm interesse, são terceiros interessados juridicamente no deslinde da questão. Então, é claro que, se houver uma pluralidade, né, assim que a ação for julgada, aquilo transforma, vai para o réu da ação. E se forem vários os devedores e, portanto, vários autores, é evidente que aí só todos em conjunto é que poderão, eventualmente, ter de volta aquilo que é seu, né? Sim, o artigo 339 tem a redação que nós estamos tratando. Então, é exatamente isso que Robson colocou aqui na tela, é isso?
Bom, julgado procedente o depósito, então falamos já desse julgado procedente o depósito. Quanto é que o depósito é julgado procedente? Quando a ação é julgada procedente, então isso está no 339, sim. E depois a questão de serem vários, né? Serem vários os devedores, então aí evidente que essa segunda parte do artigo 339, né? Então, então, julgado procedente o depósito, o devedor já não poderá levantá-lo, isso nós já falamos, embora o credor o consinta, sendo, né, senão de acordo com os outros devedores, se for este o caso. Essa é a segunda parte do artigo, caso em que os autores da ação são vários devedores. Então, aí mesmo que haja esse ajuste de vontade entre um devedor, autor da ação, e o réu dela para levantar o dinheiro, é preciso, evidentemente, a concordância dos demais, e se os fiadores participarem como terceiros interessados, né, na consignação, e também é necessário, evidentemente, a concordância, a aquiescência, a anuência do fiador ou fiadores, se este for o caso, né? Muito bem, artigo 340. O credor, depois de contestar a lide ou aceitar o depósito, aquecer, né, ao levantamento, perderá a preferência e a garantia que lhe competem com respeito à coisa consignada, ficando para logo, né, desobrigado os codevedores e fiadores que não tenham anuído, que não tenham concordado. Ora, este artigo, a disposição desse artigo, a disposição legal ou conteúdo constante desse artigo 340, ele é um complemento, obviamente, do artigo 399, especialmente no que diz respeito à pluralidade de autores na ação de consignação. E por que, perguntariam os senhores? Porque, evidentemente, quando houver ou quando há vários sujeitos integrantes do mesmo polo da relação jurídica obrigacional, nós temos uma relação jurídica externa ou extrínseca e uma relação jurídica obrigacional intrínseca. E, evidentemente, tudo isso é carreado para a ação de consignação. Então, o fato de, na consignatória, nós termos aí vários autores, por exemplo, que são vários devedores ali reunidos, discutindo com o credor a respeito do pagamento, é claro que todos os atos a serem praticados ali há de ser de comum acordo entre todos eles. Por quê? Porque se houver amanhã ou depois uma posição assumida por um só, sem a concordância dos demais, evidentemente recairá somente sobre aquele que praticou o ato as consequências advindas desse ato por ele praticado. Um outro aspecto relevante, né, se porventura, né, o credor consentir em que o réu tenha de volta aquilo que depositou à disposição do juízo para convolar em pagamento futuramente, a lei civil penaliza esse tipo de comportamento com a perda da garantia. Ora, é interessante, né, notar que esta penalização pode produzir um resultado altamente desastroso, né? Por quê? Porque a obrigação tinha um garantidor, quer dizer, além do devedor, ainda tinha mais alguém que poderia satisfazer o pagamento. E, no entanto, com esta penalização, nós ficamos só com o devedor. Perdemos, então, a garantia, que era um acessório que colaborava muito com com a solvência, com a possibilidade de recebermos efetivamente a obrigação. Então, quando vários forem os autores da consignatória e qualquer medida a ser tomada, é claro que é precisa a participação de todos, e se porventura o fiador ali esteja
presente e ele não concordar, ele não for, digamos, cientificado desse tipo de procedimento, então ele será automaticamente exonerado da obrigação enquanto garantidor, enquanto aquele que teria a obrigação de pagar caso o devedor não o fizesse, né? Muito bem, artigo 341, se a coisa devida for imóvel ou corpo certo, que deva ser entregue no mesmo lugar onde poderá o devedor, no mesmo lugar, melhor dizendo, onde está situada, poderá o devedor citar o credor para vir, né? Para vir ou mandar recebê-la sob pena de ser depositada. Então, aqui nós temos, na verdade, isso normalmente se aplica às coisas imóveis, que por razões óbvias, né, não tem mutabilidade, não tem dinâmica, não vão de um lugar para o outro, né, como o próprio nome indica, são coisas que se mantêm naquele mesmo lugar sempre. Então, todas as obrigações inerentes, né, a uma obrigação, por exemplo, em que a coisa deva ser entregue naquele lugar, é ali o lugar onde deva ser cumprida a obrigação. Então, no caso de consignação, então, antes de tudo, é preciso que o credor seja convocado, seja comunicado para vir ou mandar receber num determinado espaço de tempo, para então ficar caracterizado o quê? A sua inércia, né? A sua, ainda que presumida, recusa em receber aquilo que é seu por direito, para ensejar, para surgir o interesse de agir e surgir a possibilidade, né, de se propor a consignação com obrigação, né, aliás, por um devedor de uma obrigação como este perfil. Então, nós temos aí essa característica fundamental. Depois nós temos no artigo 342, algo que nós também já tratamos com os senhores anteriormente, que é a questão da obrigação necessitar da escolha prévia. Então, nós temos aí, se a escolha da coisa, né, se a escolha de coisa, melhor dizendo, indeterminada, competir ao credor, será ele citado para este fim, né, sob cominação, melhor dizendo, de perder o direito de ter, né, o direito de ser depositada a coisa, né, que o devedor escolher. Feita a escolha, né, pelo devedor, proceder-se-á como, né, no artigo antecedente. Então, resumidamente, o que é isso? Existem obrigações em que a escolha da coisa devida compete ao credor. Pode ser na obrigação alternativa, pode ser na obrigação facultativa, né? Como existe uma pluralidade de objetos, agora não é uma pluralidade de sujeitos, mas uma pluralidade de objetos, né? Então, e a escolha cabe ao credor. Então, antes de se discutir o pagamento da obrigação, é preciso, o pagamento da obrigação há de ser de coisa certa e determinada. Então, se não é em princípio certa e determinada, então é preciso convocar o credor, colocar as coisas à sua disposição, facultar a escolha dele, né, dentro de um certo espaço de tempo, e sob pena dele, não procedendo desta forma, ficar o devedor com o direito de escolher livremente a coisa, e a partir daí a coisa se tornou certa e determinada, e a partir daí, então, poder viabilizar, poder instruir a sua pretensão em ver, então, digamos, a coisa consignada buscando, né, a decisão final, transformando, portanto, essa disponibilização em
pagamento. Então, em síntese, é isso que acontece, fazendo, evidentemente, aí uma síntese do artigo 342, né? Muito bem. Artigo 343, as despesas com o depósito, quando julgado procedente, correrão à conta do credor. E se no caso contrário, melhor dizendo, a conta do devedor. Imagine a seguinte situação, né? O A vendeu para B um rebanho bovino, destinado, por exemplo, ao corte, destinado ao abate, né? Bem, no momento oportuno, na época certa, da data ajustada, de conformidade com aquilo que trataram, o vendedor A pretende, né, disponibiliza, convoca, leva os animais para realizar o pagamento. É obstado, é impedido, né, pelo credor, pelo comprador dos animais, que de alguma forma, né, se recusa, criou lá uma série de embaraços que o vendedor, né, que é o devedor da entrega dos animais, entende não ser justa. Então ele resolveu, dizer, olha, para ressalvar a minha responsabilidade, vou ingressar com a consignatória. Não tem meios, não tem como este vendedor do rebanho levar o rebanho e deixar à disposição do juízo. Porque os animais precisam de pastagem, precisam de trato, precisam de vacina, precisam de cuidados. Isso só pode ser feito por alguém que conheça, né, desse tipo de atividade, melhor dizendo. Então, é muito provável, né, que esses animais continuem, né, sob o poder e, evidentemente, em poder do devedor, né, ainda que tudo isso esteja à disposição do credor, mas o lugar para que os animais possam estar há de ser, obviamente, com condições de mantê-los, né, íntegros até que aquela discussão se desenvolva. Ou então pode ser nomeado também um terceiro que assumirá o encargo de ficar como depositário desta coisa, né, desta coisa que rebanham do nosso exemplo, e obviamente envidará por lei e por, digamos, por obrigação própria legal, envidará todos os esforços em manter esse objeto íntegro até que o conflito seja definitivamente julgado, né? Então, é sobre este assunto que trata aí o artigo 343. É claro e evidente, não é preciso fazer muito esforço para chegarmos à conclusão de que a manutenção desta coisa, né, íntegra, demanda investimento, demanda despesa, demanda, na verdade, gastar com isto. Evidentemente, enquanto esta coisa estiver sob júdice e não tendo o Poder Judiciário um lugar próprio para ser essas coisas acondicionadas, é evidente que aquele que exercer o cargo de depositário, de manter as coisas íntegras consigo até que chegue o momento próprio de, digamos, entregar a quem de direito por ordem judicial, portanto, por força de sentença, terá um direito ao reembolso de tudo aquilo que gastar, de tudo aquilo que despender para que a coisa se mantenha íntegra, seja este uma das partes envolvidas na relação jurídica obrigacional, na ação, ou seja, um terceiro. E aí, evidentemente, a quem competirá a obrigação de ressarcir, de reembolsar esse gasto? Se for o devedor, o ganhador da ação, né, o credor é que será obrigado a ressarcir ou a reembolsar tudo aquilo que foi gasto. Se for o contrário, se o autor da consignatória sair vencido, né, se ele se defrontar com uma improcedência da ação, então essa despesa será colocada na sua conta
né, ele ficará evidentemente com essa despesa a pagar, né? Se foi ele a realizar a guarda, a conservação da coisa, então, evidentemente, ele não vai receber nenhum reembolso, não é? E ainda terá a responsabilidade civil pelos prejuízos ocasionados, porque os fundamentos utilizados por ele para se livrar da obrigação não vingaram, não foram reconhecidas como verdadeiras, não procederam, não foram julgadas, não foram entendidas como precedentes, né? Aliás, procedente, melhor dizendo, né? O devedor de obrigação litigiosa exonerar-se-á mediante consignação, mas se pagar, né, a qualquer dos pretendidos credores, tendo conhecimento do litígio, assumirá o risco do pagamento. Eu já falei para os senhores, tempo atrás, hoje ainda, a respeito dessa escolha, não é, do titular do direito de forma equivocada. Então, se tem duas pessoas se pretendendo, não é, ou pretendendo serem reconhecidos como os verdadeiros titulares de um direito, e este direito tem por objeto uma obrigação devida por alguém, esse alguém, que é o devedor, ele não pode simplesmente escolher um ou outro. Se ele escolher o certo, tudo bem, ele estará pagando a obrigação lá no final, quando for decidida a questão, ele terá pago a quem efetivamente é o credor. No entanto, se ele escolher errado, né, já disse aos senhores qual é o resultado, ele vai ter de pagar de novo, ainda que ele fique com direito de perseguir, né, o que pagou àquele que não era o credor. Muito bem. Na sequência, nós temos o artigo 345. Se a dívida se vencer, pendendo litígio entre credores que se pretendam mutuamente excluir, poderá qualquer deles requerer, né, a consignação. Nesse artigo 345, nós temos uma subversão da ordem lógica da propositura da consignação. É o único caso em que a consignação pode ser proposta por alguém que é credor, ou que é nominado credor, mas ele não quer receber porque ele se entende não ser o credor. Então, o que ele faz? Já que insiste tanto, já que querem tanto que ele receba, né? Então ele recebe e promove uma consignatória dizendo, olha, eu recebi, mas esse dinheiro não é meu e eu não quero ficar com esta obrigação sobre os meus ombros, portanto eu estou propondo a medida judicial contra quem de direito para que ele efetivamente receba, né? Então nós temos uma consignação diversamente daquela que é comum, proposta por alguém que é, ainda que pseudamente, credor, né? Ainda que ele não seja efetivamente o credor, mas na relação jurídica obrigacional ele é o credor, né? Então ele pode eventualmente, se não tem outra alternativa, ele recebe, né, aquilo que lhe é devido e consigna contra aquele que só ele sabe quem é o credor, só ele tem ciência de quem é o credor. Imagine a seguinte situação: o sujeito recebeu um cheque, o cheque foi devolvido sem a devida provisão de fundos, né? Mas antes, esse cheque não foi depositado por ele, ele passou em pagamento para uma outra pessoa. Então, só ele, né, que recebeu o cheque, que era o credor de uma obrigação, que o cheque veio como pagamento, só ele tem ciência de quem efetivamente agora é o portador do cheque e é o credor do valor consignado naquele cheque. Então, ele pode perfeitamente receber do emitente do cheque o valor, e como ele sabe quem é efetivamente que tem o direito em receber e se recusa ou está em lugar incerto e não sabido, qualquer coisa do gênero, ele
promove a consignatória contra essa pessoa para, então, resolver essa pendência. Com essas e outras, nós encerramos consignação em pagamento, né? Com todas as ressalvas que já fizemos, com todas as informações possíveis aí. Nós vamos, na sequência, tratarmos de um pagamento, né, que tem uma característica a mais. É pagamento, é extinção da obrigação, tem efeito liberatório, é o ato contrário, né, ao estabelecimento da relação jurídica obrigacional, é modo de extinção, é modo através do qual ela deixa de existir, só que neste caso especificamente, por razões que nós vamos estudar daqui para adiante, essa tem um plus, é o pagamento com subrogação. Subrogação. E assim, puxa, pagamento com subrogação, que é isto? Como é que eu entendo isso? Né? Subrogar, o pagamento com subrogação, é ocupar, né? É substituir aquele que efetivamente é o titular do direito. Então, quando há um pagamento com subrogação, isso quer dizer na prática que quem pagou a obrigação ocupou, no momento em que fez o pagamento, a mesma situação jurídica, né, do credor. O credor deixou de existir porque recebeu aquilo que lhe era devido. Só que aquilo que foi feito em termos de pagamento não foi feito por quem de direito. Então, este que fez o pagamento passou a ocupar. É como se ele tivesse adquirido do credor originário, né, este crédito. É como se ele tivesse. Não é uma cessão de crédito, porque não houve este ato de vontade transferindo o crédito, mas houve sim a extinção de uma relação jurídica obrigacional pelo pagamento, só que o pagamento foi feito por quem não era o devedor, né? Não era o devedor, né? Então, neste caso, nós temos uma transmissão, uma irradiação da relação jurídica originária para aquele que efetivamente, né, fez de conta que era o devedor. Porque, evidentemente, normalmente a obrigação é paga, regularmente é paga pelo devedor. Se não foi o devedor quem pagou e alguém pagou, este alguém agora é um novo credor. Este alguém é um novo credor, né? Então, esse é o assunto que está, que vem aqui, ou que está na berlinda a partir deste momento. Vai do artigo 346 até o artigo 351, né? As empresas que compram dívida, né, ela, nem sei se o nome técnico seria isso, comprar dívida. Na verdade, esse comprar dívidas ou compram dívidas deveria ser aí, ou deve ser, melhor dizendo, entre aspas, porque esse é um termo por analogia. Na verdade, as empresas que adquirem créditos, e nós já falamos desse assunto, são cessionárias de crédito. Portanto, aqui não é uma compra, e sim uma cessão de crédito. Mesmo que seja um crédito duvidoso, mesmo que seja isso, que seja aquilo, é cessão de crédito. Então, as empresas que compram dívidas, né, como se diz, na verdade, não é bem compram dívidas, na verdade elas compram os créditos, né, que fazem parte de um acervo de dívida, certo ou não? Muito bem. Não, na verdade, não era, a discussão não era a grafia, eu só disse que o termo, né, comprar dívida ou comprar crédito, ele é por analogia, só isso. Não estávamos discutindo, ou não estou aqui repreendendo o senhor em razão da aspas, mas eu só disse que é entre aspas porque é um termo por analogia, só isso.
Mas esse assunto já foi objeto aqui da nossa aula, quando nós tratamos da seção do crédito, inclusive com história, né? E aqui, então, é o que acontece. Várias e várias empresas operam no mercado com esse tipo de, entre aspas, mercadoria, né? Como se fosse uma mercadoria, na verdade, é um objeto passível de rentabilidade. Por isso, né, todo objeto que gera interesse, evidentemente, pode ser objeto de negócio. Bom, então esse pagamento o pagamento com subrogação, ele, na verdade, tem este efeito, né, de mutabilidade, digamos, o credor que recebe o pagamento de alguém que não é efetivamente quem lhe deve, apenas por analogia, é como se ele transferisse ao pagador todos os direitos e todas as ações, enfim, tudo que tinha em razão do crédito que ele acabou de receber, né? Então, se ele recebeu, ele não tem mais direito em receber, mas alguém tem. Por quê? Porque quem efetivamente pagou não era o devedor originário, não era aquele que tinha, que tinha a obrigação de pagar. E este pagamento com subrogação está aí no artigo 346, como eu já falei. Então, a subrogação opera-se de pleno direito em favor, e aí elenca as situações. Então, todo aquele, né, que estiver encartado, né, nestes incisos que vamos verificar, então ele passa a ter o mesmo direito que até então tinha o credor. O direito ao principal, aos acessórios, de acordo com o contrato originário da dívida. Então, vamos lá. Inciso 1, né? Então, em favor do credor que paga a dívida do devedor comum. Credor que paga a dívida do devedor comum. Então, eu preciso ter aí, né, um credor, um devedor, outro credor tendo este mesmo devedor. Concordam? Então, eu tenho credor, devedor. Um outro credor que é credor do mesmo devedor. Pode não ser a mesma dívida, e não é a mesma dívida, mas é o mesmo, né, devedor. Diriam os senhores, e aí? E aí, o que efetivamente acontece, né, neste caso, né, ou nessa situação, né? O devedor que paga a dívida, né, do devedor comum, né? Então, nós temos, repetindo, um credor, um devedor, né? Devedor esse que é comum com outro credor. Então, o que acontece? Esse credor 1 ou o credor 2, pouco importa, qualquer um dos dois, ele simplesmente faz o quê? Ele paga ao outro credor a dívida do devedor comum e se torna, então, a partir daí, credor das duas dívidas, daquela que já era sua e daquela que era, digamos, daquela outra, né, que era devida a um outro credor. Aliás, diga-se de passagem, isso é muito comum no mercado, digamos, de crédito, né? As empresas, um banco X, né, resolve, digamos, fazer aí um ajuste com um dos seus devedores e encampando, inclusive, dívida de outra instituição financeira, pagando ela já com o retorno, né, ficando ele um único credor, né? Então, nós temos aí esta situação, né, do pagamento. Nesse caso, a subrogação, né, digamos, se opera de pleno direito, como diz o próprio artigo. Depois, inciso 2, do adquirente do imóvel hipotecário que paga, né, a credor hipotecário
bem como do terceiro, que efetua o pagamento para não ser privado do direito sobre imóvel. Então, aqui nós temos um negócio jurídico mais complexo, né? Então, nós temos um negócio jurídico, pode ser um mútuo, pode ser uma compra e venda de um imóvel, por exemplo, com garantia hipotecária. Então, nós temos um credor hipotecário, um devedor hipotecário, né? Então, nós temos aí esta dívida. O adquirente de imóvel hipotecado. Então, o sujeito comprou um imóvel que é hipotecado. Pode. O imóvel, quando ele é dado em garantia hipotecária, ele não sai do patrimônio do garantidor, daquele que deu o imóvel em garantia. Ele continua no patrimônio do devedor. Por quê? Porque a hipoteca é apenas e tão somente um vínculo garantidor, né? Mas não é uma garantia, digamos, concreta. Quer dizer, não é uma coisa que o credor fica com ela, a coisa continua em poder do devedor, que o deu em garantia, tá certo ou não? E a hipoteca é apenas e tão somente um vínculo que dota o credor do direito de, não é, apreender aquela coisa, caso ele não receba o que é seu por direito, ele apreende aquela coisa, portanto, ele a penhora, avalia e vende a quem mais der, e o dinheiro arrecadado se prestará a pagar a obrigação que o devedor não pagou, não é? Então, esta é a questão do imóvel hipotecado, é mais ou menos assim que funciona a questão hipotecária. Então, aquele sujeito que adquiriu o imóvel, né, e passou a pagar, evidentemente, a dívida do devedor originário hipotecário, vai, com o passar do tempo, vai fazendo o quê? Ele vai se subrogando do direito do credor. Por quê? Porque ele está pagando a dívida. Então, a cada momento que ele paga a dívida, ele vai adquirindo direitos. Se o bem que ele adquiriu representava uma garantia, a cada valor que ele paga e se torna um credor, evidentemente vai abatendo, vai diminuindo a garantia, vai diminuindo a dívida e também vai abatendo a garantia até as coisas se equilibrarem e ficarem zeradas, né? Esta é a ideia fundamental a respeito, então, do imóvel hipotecado ou daquele que adquire imóvel hipotecado, né? E ele paga, e ele só faz esse pagamento porque, afinal, né, se o credor movimentar, transformar a garantia, antes apenas uma garantia hipotecária, transformar agora em penhora, e avaliar e for vender, quem, na verdade, perderá o imóvel será aquele que o adquiriu, concorda ou não? Porque o devedor já recebeu o preço, né? Não pagou a dívida, mas recebeu o preço, e, neste caso especificamente, quem estará sendo privado da coisa será aquele que adquiriu o imóvel hipotecado, evidentemente, né? Depois, nós temos no inciso 3, do terceiro interessado que paga a dívida pela qual era ou podia ser obrigado, no todo ou em parte. Aqui nós temos uma questão, digamos, própria, né, específica, porque temos um terceiro interessado. O terceiro interessado aqui é juridicamente. E o interesse jurídico desse alguém está exatamente naquilo que o inciso descreve, né? Que paga a dívida pela qual era ou podia ser obrigado, no todo ou em parte. Então, nós estamos falando de alguém que poderia ser atingido pelo efeito negativo, né, do não pagamento da dívida. Nós podemos citar aqui como exemplo próprio dessa situação o fiador.
O fiador, se o devedor principal não pagar, quem é que será instado, compelido ou obrigado a pagar a dívida? Ele, fiador. Então, ele é um terceiro interessado, sem dúvida. Por que ele é terceiro? Porque em relação à obrigação de onde emerge a dívida, né, de onde vem a dívida, de onde se origina a dívida, ele não é parte integrante desta relação. E no que diz respeito a esta relação originária, obrigacional, ele é terceiro. Ele é uma pessoa alheia a isso, mas ele é fiador. Ora, o fiador, ele é signatário, ele é parte integrante de uma relação jurídica obrigacional, o que? Acessória. Então, ele não é parte da relação jurídica obrigacional principal. Aí, outro dia, eu tive um problema relativamente complicado neste particular, porque não era nem o aluno, mas sim um outro colega que entendia de toda maneira, de toda forma, que o fato do fiador ter firmado, né, no contrato, no próprio contrato originário da obrigação, ter uma cláusula que ele diz, assina o presente na qualidade de principal pagador, garantidor, não sei o que e tal, fulano de tal e sua mulher fulano de tal, que esta situação, né, né, não fazia dele fiador um terceiro. Ora, eu coloco para os senhores uma situação que me parece bastante razoável entender. Imagine o seguinte, né? Quando os senhores dizem, eu garanto, ponto, os senhores não esclareceram absolutamente nada. Ninguém garante o que e a quem. Então, o verbo garantir aqui, ele é incompleto. Se ele é incompleto, ele necessita de complemento. O complemento é sempre acessório. Ele não é o principal. O principal é a obrigação. Então, se o sujeito tomou um dinheiro emprestado, quem fez um negócio dando origem a um empréstimo chamado mútuo? A instituição financeira, o banco e o nosso devedor. Ah, mas fulano de tal foi fiador desse negócio. Pois é, ele firmou um contrato paralelo, um contrato complementar, um contrato acessório, que gera a garantia de pagar caso o devedor principal não o faça, esta é uma modalidade, ou então, de qualquer forma, ele se equiparou ao devedor principal como principal pagador, portanto, como devedor solidário, né? Então, nós temos aí a questão da subrogação. É claro, é evidente que, neste caso, o fiador subroga-se, né? No direito não é, do credor, mas no que diz respeito ao fiador, nós temos, digamos, uma ressalva que a lei não faz, mas os julgados se o fazem, né, desde há muito, seguindo um princípio geral de direito, que a ninguém é dado o direito de enriquecer sem causa, ou seja, de ganhar sem ter esforço nenhum. Então, observando este princípio geral de direito, que nós aprendemos normalmente logo no início do nosso curso, né, ou do curso de direito, então o que acontece efetivamente? No caso do fiador, no caso do avalista, no caso daquele que é garantidor da obrigação de alguém, quando ele paga a dívida, ele subroga no direito do credor, mas isto tem um limite, até o limite daquilo que efetivamente pagou por conta da dívida, ponto. Né? Então, vou repetir, né? O terceiro interessado, né? O terceiro interessado que paga a dívida pela qual podia, né, ser alcançado, se ele podia ser obrigado, ele subroga-se no direito do credor, conforme está previsto na lei. Tudo bem, mas essa subrogação tem limite, e o limite é exatamente aquilo que pagou, aquilo que desembolsou para pagar a dívida.
Então, vou dar um exemplo. Vamos imaginar que a obrigação de uma determinada pessoa seja de pagar 100 mil reais. Ele não pagou. E esta dívida era garantida por fiança. Então, tinha lá um fiador que, ao tomar ciência de que não houvera sido paga a dívida, o que ele faz? Ele vai e paga. Ele negocia com o credor e paga 60 mil reais numa dívida de 100. A questão é, o fiador, neste caso, vamos usar a figura do fiador, né, até para não adentrarmos no direito empresarial com a questão do avalista, então ele é o fiador, né? Então ele pagou a dívida que era de 100 e ele usou 60 mil reais para quitá-la e o fez. Ele subroga-se em qual valor? No valor de 100, que é o valor da dívida, porque é isso que diz a lei civil, ou ele subroga-se somente, tão somente no valor que ele tirou do bolso para pagar a dívida pela qual podia ser responsabilizado. A resposta final, né, é a última, ou seja, ele subroga-se, mas neste caso há uma limitação à subrogação, né, porque ela é ou ela tem como limite o valor efetivamente utilizado pelo garantidor para quitar a obrigação, para extinguir, então, a obrigação, não é? Porque ele é um terceiro interessado nesta extinção. Então, ele não pode especular ao mesmo tempo com uma obrigação e uma vantagem, né? Então, ele não vai... Não, eu agora me subroguei, eu tenho 100 mil reais para receber seu, mas quanto é que você pagou efetivamente lá? Eu paguei 60, mas eu me subroguei em 100. Não é verdade isso, é bom que nós tenhamos isso em mente. Muito bem. Então, essa é a questão a respeito da subrogação do terceiro interessado, né? Diriam os senhores, esta subrogação que está no artigo 346 e seus incisos, como ela há de ser entendida no universo das informações atinentes a cada uma das questões estudadas aqui em direito civil, né? Esta subrogação constante do artigo 346 e seus incisos se denomina, se chama, é conhecida como subrogação legal. Subrogação legal. Por que, diriam os senhores? Porque a fonte, né, que gera a subrogação, que produz a subrogação, advém da lei civil, ou seja, do artigo 346 e seus incisos. Vem a pergunta na sequência, por que? Existe algum outro tipo de subrogação? Sim, existe a subrogação convencional, né? A subrogação que advém, que ocorre, que tem por origem o ajuste de vontades, né, entre partes interessadas neste débito, nesta obrigação, nesta dívida e assim sucessivamente. Então, subrogação convencional, né? Ou seja, de conformidade, é um negócio jurídico, não é? Pressupõe manifestação de vontade, a manifestação de vontade é voluntária, não é? Se faz porque se quer, não há compulsoriedade, não há obrigatoriedade, enfim, não há interferência na manifestação de vontade. Então, subrogação convencional. Diriam os senhores, e esta subrogação convencional tem quais fundamentos? Inciso 1, quando o credor recebeu o pagamento de terceiro e expressamente lhe transfere todos os seus direitos, né? Então, o credor recebeu o pagamento de alguém, né, que não é o devedor,
né? É uma outra pessoa, um terceiro, não importa a razão, não interessa o fundamento porque ele pagou, isto não está em discussão. A discussão final é sobre o destino da dívida. A dívida em relação ao devedor originário está extinta. Por quê? Em relação ao devedor originário, ela está extinta, e ele não vai pagar mais, porque alguém pagou, né? Só que esse alguém que pagou, né, convencionalmente fica subrogado no direito do devedor, né? Ou seja, o credor originário, ele recebe, né, o valor que é seu por direito e transferindo, né, os direitos que tem para essa outra pessoa. Neste caso, nós temos uma cessão de crédito. Por quê? Porque ele está cedendo os direitos que tem, ceder os direitos que tem é uma cessão de crédito. Aí, neste caso, sim, né? Se ele recebe de alguém, né, e transfere para esse alguém os direitos, não importa quanto esse alguém pagou, né? Não importa quanto foi pago da dívida, ou seja, o credor subrogado agora pode exigir do devedor, né, o valor efetivamente da dívida, porque ele tem os mesmos direitos do credor originário, né? E uma outra situação, esta sim é bastante comum, né? Os senhores já ouviram certamente falar, né? Mas, olha, a instituição financeira, ela adquire, né? Ela compra, digamos assim, a dívida que alguém tem em outra instituição financeira e, digamos, faz uma condensação aqui da dívida e se torna um único devedor. Então, está aqui. Quando terceira pessoa empresta ao devedor a quantia precisa, né, para solver a dívida, ou seja, para pagar uma dívida, sob a condição expressa de ficar o mutuante, que é aquele que empresta o dinheiro, subrogado nos direitos do credor satisfeito. Quem é o credor satisfeito? Aquele que tinha um crédito, recebeu o crédito, né? Então, obviamente, o crédito não tem mais, e quem passa a ser um novo credor? Aquele que pagou a dívida nesta condição. Entre as instituições, melhor dizendo, financeiras, existe esse tipo de negócio, né? É um negócio para eles, né? Então, eles fazem esse tipo de negócio. Portanto, a terceira pessoa empresta ao devedor a quantia precisa, o valor que ele precisa para pagar a dívida, sob a condição expressa. É uma condição expressa, ou seja, ficando atrelado, portanto, ao mutuante subrogado nos direitos do credor satisfeito, que é como ele pegasse o dinheiro, entregasse ao devedor, o devedor paga a dívida e, obviamente, continua a dever, muda só de credor, né? A gente costuma brincar dizendo o seguinte, que aqui nós temos um devedor infiel, né? Que acaba traindo o seu credor com outro credor, né? Quer dizer, isso é só para fazer uma analogia também. Mas esta é uma situação que acontece no mercado, principalmente no mercado financeiro, né? Depois, o artigo 348, na hipótese do inciso 1 do artigo antecedente, vigorará o disposto quanto à cessão de crédito. E eu já disse isso aos senhores, ratifico, né? Então, a questão fundamental é o seguinte, quando no inciso 1 nós estamos falando daquele credor que recebe o pagamento de terceiro e expressamente lhe transfere todos os seus direitos. Eu já disse, antecipando aquilo que está no artigo 348, que isto, por analogia, representava uma cessão do crédito, né? E, inclusive, o alcance de tudo isso eu também mencionei aos senhores anteriormente.
antes mesmo de chegarmos no artigo 348, né? Depois, o artigo 349, a subrogação transfere a um novo credor todos os direitos, ações, privilégios e garantias do primitivo em relação à dívida contra o devedor principal e os fiadores. Notem, os senhores, que aqui nós temos aquele princípio famoso que os senhores conhecem, já estudaram desde há um certo tempo, que, ressalvadas as exceções legais, o destino da coisa principal é o mesmo destino do acessório. Então, se há subrogação com relação à dívida, então é evidente que as ações que estão atreladas a essa dívida, a esse direito, privilégios, né, e garantes, né, garantias, melhor dizendo, e garantias do primitivo, né? Do primitivo o quê? Do primitivo débito, né? Em relação à dívida, portanto, garantias do primitivo em relação à dívida contra o devedor principal e os fiadores. Então, onde vai o principal, junto vai o acessório. Então, muda, na verdade, só o credor. O restante da relação jurídica obrigacional continua o mesmo, né? Nada mudou, continua igual. Então, todas as ações que existiam continuam, os privilégios continuam, ou seja, se o débito, por exemplo, tiver algum tipo de colocação, né, especial num rol de débitos, se ele vem primeiro, se ele vem posteriormente e assim sucessivamente. Então, vamos imaginar uma questão que os senhores alcançam facilmente. O sujeito, digamos, a subrogação num crédito trabalhista, por exemplo, né? Então, o sujeito comprou, por exemplo, um crédito trabalhista. O crédito trabalhista é um crédito privilegiado, ou seja, numa discussão, se fosse colocar as dívidas numa hierarquia, o crédito trabalhista vem em primeiro plano, assim como vem em primeiro plano um crédito decorrente de pensão alimentícia, né? O salário, por exemplo, tem privilégio. Por quê? Porque representa, digamos, meio de subsistência. Diriam os senhores, bom, mas o credor aqui, financeiro aqui, não era empregado, mas ele adquiria um crédito com as mesmas características que ele tinha originariamente. Se ele era privilegiado, ele continua sendo privilegiado, né? Se ele era preferencial, ele continua sendo preferencial. No caso da preferência, é mais difícil porque o crédito é de origem pública, né? É crédito público, então, evidentemente, o Estado não pode dispor desses créditos em cessão, porque esse é um bem público, é um patrimônio público que só pode ser disponibilizado mediante lei específica ou mediante norma específica, né? Muito bem, então nós temos aí, depois, seguindo em frente, né, a 350, na subrogação legal, o subrogado não poderá exercer, né, os direitos e as ações do credor, senão até a soma que tiver desembolsado para desobrigar o devedor. Também já mencionei isso aos senhores quando falei no caso, por exemplo, do fiador, né, que paga a dívida do afiançado, ele evidentemente subroga-se no direito do credor, mas até o montante que efetivamente desembolsou, tirou do bolso para desobrigar o devedor. Eu já antecipei essa informação também aos senhores, essa
curiosidade aqui, né, não contrariando a lei civil, mas sim informando aos senhores que existiam várias decisões levando isto em consideração, por ser evidente, e é uma verdade, é uma situação absolutamente verdadeira, e aqui nós temos isso também, este assunto previsto, não é, legalmente. Artigo 351, o credor originário, só em parte reembolsado, terá preferência ao subrogado na cobrança da dívida restante, né? Na cobrança da dívida restante, se os bens do devedor não chegarem para saldar, né, inteiramente a que a um e ao outro dever. Bom, esta é uma questão digamos, de equilíbrio no que diz respeito ao trato da dívida, né? Entre o credor originário e o credor subrogado, nós temos um espaço de tempo, né? Esse espaço de tempo faz com que o credor originário venha numa hierarquia antes do credor subrogado, até porque a subrogação é uma derivação né, uma coisa que vem posterior, portanto, vem da origem. Então, vamos imaginar que um credor originário, né, ele foi só em parte reembolsado, quer dizer, ele cedeu, digamos, metade, ou ele cedeu metade daquilo que tinha por crédito, né? E uma parte ficou com ele, e outra parte foi para o credor subrogado. De repente, o devedor não paga a dívida, os dois têm direito em buscar, em cobrar o devedor, mas quem, na verdade, tem prioridade nessa cobrança? O credor originário. Ele veio primeiro. Então, vamos imaginar que os bens do devedor, né, consiga, digamos, não alcance a satisfação, melhor dizendo, do débito total por ele, de sua responsabilidade. Então, o que acontece? O credor originário recebe até o montante do seu crédito e o restante que sobrar, né? Sobrando, se sobrar, evidentemente, e o restante que sobrar satisfará o direito do credor subrogado. O credor originário tem o direito à satisfação integral daquilo que é seu, né? ainda que não sobre para o credor subrogado. Portanto, não existe aqui, né, um equilíbrio entre os dois, porque o originário, como o próprio nome diz, está na origem da dívida e chegou primeiro, foi ele, na verdade, quem deu origem, quem deu aso, quem deu margem à existência do crédito, não é? Portanto, ele vem num primeiro momento. Pois, por hoje, é o que tínhamos, é o que temos. Na aula seguinte, nós continuamos, não é? E muito obrigado a todos os senhores pela atenção, pela presença, pela paciência, não é? E até porque hoje, em alguns lugares, é feriado, né? Mas, de toda maneira, estamos aí cumprindo o nosso mistério, né? E o próximo assunto, como o Robson fez a gentileza de suscitar aqui, de fato, é a imputação do pagamento, né? É uma palavra meia confusa, porque se trocarmos a primeira letra dela, vai ficar realmente uma lástima. Então, é um perigo danado a troca de letras. Mas muito obrigado. A prova não é na semana que vem, a prova é no dia 15 de abril. 15 de abril, portanto,